Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica, sou artesã aqui da Limão Crochê. Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo, clica no inscrever-se, ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo. Se você não me segue lá no Instagram, comece a me seguir também. Meu arroba lá no Instagram é @le.mon.crochê, tá? Lá eu posto quase todas as peças que eu faço, inclusive das encomendas que eu tenho aqui do ateliê. E também posto algum reel ou algum trecho curtinho das videoaulas que eu lanço aqui no YouTube. E na videoaula de hoje a gente vai falar sobre esta bolsa maravilhosa, linda, toda feita em fio de malha premium. Pode ser feito sim, fio de malha residual. Pode ser feito em fio de poliéster, em fio náutico, pode ser feito com qualquer fio, pode ser feito com barbante grosso. O importante é o ponto, que deixa ela super estruturada, tá? E por que ela tem 3 cores? Porque eu tinha essas cores sobrando e nenhuma delas eu conseguia fazer uma bolsa. Mas por que não inovar numa bolsa colorida, né? Então, foi a combinação que eu encontrei dos fios que eu tinha sobrando aqui. Eu achei que ficou, inclusive, muito bonita. Eu tô pensando em postar no meu canal uma tabela de cores, onde você consegue fazer combinações, às vezes, inusitadas, que vocês não sabem se vai ficar legal, se vai combinar ou não vai combinar. E sim, se você seguir essa tabelinha, é muito legal, porque ela tem cores complementares, tem tríades, tem as cores opostas uma à outra. Então, é muito legal para você dar uma olhada e falar, quero combinar 2 ou 3 cores, será que combina? Olha lá na roda, nessa tabela de cores, que é uma roda, que você vai ficar encantado com as possibilidades. É exatamente aquilo que a gente vê. Puxa, essa combinação ficou tão bonita, eu nunca pensei em fazer. Olha lá que você consegue fazer, vai ficar bem legal, tá? Então, se você tá aí a fim de vender crochê, gente, pensa em peças sim, porque elas são coringas. São peças boas, não são muito elaboradas. Sim, são muito bonitas, mas simples, entendeu o que eu quero dizer? Elas são simples, porém marcante. Então, boa aula pra vocês e a gente se fala. Bom, pessoal, então para essa peça linda que vocês acabaram de ver, a gente vai usar isso daqui de material. Eu trouxe várias opções de alças para vocês entenderem que a gente não precisa ficar preso a só alguma referência que se pegue. Então, o que a gente vai usar? Nós vamos usar fio de malha, no caso que eu tô usando premium, um fio de malha, pode usar fio residual também. Eu tô usando esse fio de malha da Fisher, ele tem 2,5 centímetros de largura, tá? Então, eu vou usar aqui o verde musgo, essa cor linda, linda, linda. Vamos usar o caramelo e o bege, pra gente fazer essa composição, tá? A agulha que eu vou usar vai ser uma agulha um pouquinho mais grossa, para os pontos não ficarem tão apertados, para não repuxar. Então, eu vou usar uma agulha de número 6. Para arremate, eu peguei uma agulha de número 4, fita métrica, os nossos famosos amigos marcadores, e aí vem os acessórios. Você tem a opção de usar uma alça de couro, alça de resina que não fica fixa na peça, né? Uma alça de resina que a gente fixa na peça com crochê, essa aqui a gente pode fixar com mosquetão ou com crochê também. A alça de corrente, os mosquetões. E se vocês tiverem já a marquinha de vocês, não esqueçam de colocar, porque é super legal para poder fazer propaganda da sua peça, né? Afinal de contas, mesmo que você não venda, é muito legal você falar, puxa, fui eu quem fiz, é minha, né? Tesoura sempre, e é isso. Nossa fita métrica, e é isso. Vamos começar a aula dessa peça maravilhosa? Vamos lá, preparem-se aí. Bom, então a gente vai começar fazendo uma base oval. Acredito que todo mundo que me siga aqui já sabe, tem uma aula aqui no canal falando somente sobre base oval. A gente vai fazer uma base oval começando com 16 correntes. Então, esse daqui é o nozinho inicial, não conta. Agora, a gente vai fazer 16 correntes, tá? Fiz 16 correntinhas, mão leve, ponto soltinho, tá bom? E agora, a gente vai fazer exatamente o que a gente sempre fez nas nossas bases. A gente vai virar aqui no verso pra pegar essas argolinhas aqui de trás, né? Ó, a frente da correntinha tá aqui. A gente vai usar essas argolinhas aqui de trás pra deixar um acabamento mais bonito. Vou pegar aqui meu primeiro ponto, esse ponto aqui é o ponto onde tá saindo a minha laçada, então esse aqui é o ponto de subida, não é o primeiro ponto. Meu primeiro ponto é esse, vou virar aqui atrás e vou pegar a minha argolinha e fazer
3 pontos baixos, tá? 2 e 3. O que que eu vou fazer? Vou marcar esse meu último ponto daqui, porque essa nossa base, a nossa virada vai ter 4 pontos baixos. Então, já marquei aqui o primeiro ponto, o último ponto, me desculpa, né? O primeiro vai ser aqui. Então, o último ponto da virada. E vamos fazer pontos baixos, continuando a pegar aqui nessa alcinha de trás, até a gente chegar lá no penúltimo ponto. Até o penúltimo ponto, na verdade, né? Então, 7. Não se preocupem dela ir virando assim, tá? É normal. Ainda mais por ser fio de malha. Depois é só ajeitar com a mão. Então, ó, chegamos aqui no nosso último ponto. Eu não vou usar a correntinha, eu vou virar o meu ponto de frente, tá? Vou fazer 4 pontos aqui dentro. Gente, desculpa o barulho. É que alguém tá fazendo obra aqui em cima e tá batendo água no nosso ar-condicionado. Não tem como evitar, tá bom? Três. 4. Ó. Então, o que que a gente vai fazer? Marcar o primeiro e o último ponto pra gente não se perder nos aumentos. Vocês estão ouvindo o barulho? Ou sou só eu aqui que tô desesperada com esse barulho? Mas tudo bem, vida que segue, bora lá. E é isso. Bom, então eu já fiz aqui meus 4 pontos. Então, agora eu vou continuar a tecer os meus pontos baixos até chegar aqui de novo, tá? Mais um aqui. Então, vamos contar aqui. Fora os aumentos, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Desse lado daqui, a gente marcou o primeiro que faz parte do aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a gente sempre vai manter 13 pontos baixos entre as curvas, tá? Então, isso não pode mudar. Receita para sua base ficar perfeita. Os pontos baixos aqui na parte reta tem que ser sempre o mesmo número. O que aumenta são as extremidades, por isso que a gente dá o nome de aumento, tá bom? Então, eu tenho os 13 pontos e aqui eu vou finalizar. Lembra que a gente começou com 3 pontos no mesmo ponto de base? 1, 2 e 3, ó. 1, 2 e 3. E nesse lado eu coloquei 4. O quarto ponto vai ser exatamente esse fechamento que eu vou fazer aqui. Então, como é que a gente faz o fechamento? Introduz a agulha aqui de trás pra frente, neste primeiro pontinho daqui, ó. Isso aqui não é um ponto, tá? É a subida, na verdade é um ponto de subida. Esse é o primeiro ponto da virada, que vai passar a ser o segundo, né? Introduzo aqui, pego essa minha laçadinha e passo ela aqui pra trás. Deixo do mesmo tamanho, vou ajustando. Ó. E passo minha agulha aqui embaixo dessa laçadinha que já vou lá pra trás e dentro aqui dessa laçadinha. Pego minha agulha que vem do novelo, passo por dentro de tudo, dou uma subidinha, fecho, já fiz o meu primeiro ponto baixo da minha segunda carreira. E aquela regrinha de aumento. Se eu tenho 4 pontos na minha base de aumento, na minha segunda carreira eu vou ter que ter 8 pontos. Então, são 2 pontos dentro de cada um. Já fiz o primeiro, vou fazer o segundo. Então, já fiz 2 pontos aqui, dentro desse ponto. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, tá? A gente tira o marcador. 2 e 2. E retorno o marcador aqui nesse pontinho, no último ponto do aumento. O primeiro ponto tá aqui, mas a gente vai... na verdade, é o que a gente finaliza, tá? Então, aqui eu tenho 2, mas eu só tenho uma argolinha. Porque a argolinha sempre corresponde ao ponto seguinte. Então, essa argola não corresponde a esse primeiro ponto. Esse vizinho daqui corresponde ao segundo. Então, quando eu fechar essa carreira que eu acabar aqui e fechar, que eu vou fazer essa minha duplinha 2, 2, 2 e 2, tá?
Já fizemos aqui nossos 13 pontos. Chegamos aqui no fechamento da carreira. E esta argolinha vai ser formada agora no fechamento da carreira, que se a gente parasse por aqui, poderia colocar um marcador para vocês verem exatamente. Então, passo a minha agulha aqui atrás, puxo a minha laçada e formei a minha primeira argolinha da minha base de aumento, ó. Então, ficaria aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então, fechamos como a gente coloca aqui embaixo dessa laçada que a gente passou pra trás, caça esse ganchinho ali, ó, engata a agulha ali, ajusta pra ficar tudo do mesmo tamanho e passa pra frente, subindo o primeiro ponto da próxima base. Tá? Então, agora, para essa bolsa aqui, a gente vai fazer somente mais uma carreira. Então, seguindo aqui a regra do aumento de ponto, eu agora vou fazer um aumento e um ponto separado. Um aumento e um ponto separado. O que é aumento? São 2 pontos juntos, tá? Então, aqui eu já fiz um ponto, já posso fazer o segundo dentro do mesmo ponto de base para corresponder ao meu aumento. Um ponto separado. Um ponto sozinho, né? Um aumento, que são 2 pontos juntos. Um ponto sozinho. Não vou colocar marcador, porque a gente já para a nossa base aqui, tá? Então, a gente não precisa mais de marcador. Agora, o que a gente vai fazer? 13 pontos baixos até aqui, que esse aqui é o 13º. Então, e 13. Tiramos o marcador, já podemos tirar para valer, que a gente não vai mais usar. E começamos de novo a carreira de aumentos aqui na curva. Então, como é que é? Um ponto com aumento, né, que são 2 juntos e um sozinho, um aumento sozinho. Então, aqui a gente vai fazer o nosso primeiro aumento, 2 pontos juntos dentro do mesmo ponto de base. Um ponto sozinho. E agora é fazer os nossos 13 pontos, até a gente chegar aqui, para fechar a carreira e começar a subir a bolsa. 13. Nossa base ficou com 23. Então, a bolsa vai ficar aproximadamente com 25, porque ela não vai alargar muito, mas ela vai crescer um pouquinho aqui pro lado. Então, a bolsa vai ficar com o que eu queria mesmo, que é aproximadamente 25 centímetros de largura. Assim, essa base ficou com 7, vai ficar com 8, 8,5 de largura. Então, comprimento da base e largura da base. Então, vamos alongar aqui esse nosso pontinho para fazer o fechamento. A mesma coisa, tá? Vou passar aqui no meu primeiro ponto, esse aqui é o pontinho de subida, vou passar aqui no meu primeiro ponto, de trás para frente, pegar essa laçadinha aqui do fio, passar lá para trás, ajustar o tamanho para ficar bem próximo aos outros. Só que eu não vou passar minha agulha aqui, vou passar minha agulha no meio dessa laçadinha daqui, ó, tá vendo? Em vez de passar aqui, como eu tava passando nos outros, a gente vai passar entre um fio e outro, tá? E vamos ajustar aqui. E também vamos pegar aqui nessa laçada aqui de trás, tá? Todos os pontos da nossa primeira carreira, a gente vai pegar um pontinho da frente e esse aqui, essa correntinha aqui de trás, tá? Então, eu já peguei aqui e vou passar aqui dentro. Passar meu fio aqui pra frente, laçar aqui. Opa. E fazer meu primeiro ponto baixo. Então, aqui de novo, vou passar aqui. Ó. Aqui. Aqui, laçar e fazer um ponto baixo. E assim a gente vai fazendo por toda essa primeira carreira, tá? Então, chegando aqui no último ponto, antes do fechamento, eu volto com vocês. Então, introduzo, aqui tá minha correntinha, introduzo somente
nessa laçadinha da corrente, tá? E nessa aqui de trás. Então, ó, introduzir aqui no meio do ponto, pegando essa laçadinha, essa de trás, puxo o fio, dou altura, fecho. Então, eu já falo com vocês aqui no final. Gente, eu esqueci de falar, nessa carreira não tem aumento nenhum, tá? É um ponto baixo naquelas correntinhas que eu mostrei pra vocês, pra cada ponto de base. Então, não tem aumento, tá? Ó, tô fazendo todos um pontinho pra cada ponto de base, não tem aumento nenhum. Ó, chegamos aqui no nosso penúltimo ponto, esse é o último ponto dessa primeira carreira sem aumento, né, de subida da bolsa. E agora a gente vai fazer o fechamento. Esta bolsa daqui vai ser toda feita em ponto baixo centrado. Então, o fechamento vai ser um fechamento para ponto baixo centrado, tá? Que nós fizemos esse fechamento lá quando a gente fez aquela mandalinha para fazer o Divino Espírito Santo, tá? A base redonda. Então, ó, já começou a subir nossa base. Nós pegamos naquela argolinha só de trás que eu falei, para poder deixar esse detalhezinho aqui na base e delimitar bem o que é base, o que é corpo da bolsa, tá? E por que eu peguei naquela argolinha de trás? Pra ficar mais grossinha essa junção, né, de base com subida da bolsa, pra ficar mais estruturada, porque é exatamente onde a gente coloca o peso da bolsa. Então, vamos lá, né? Vamos puxar aqui pra trás. Daquele tamanho, ajustar, tudo como a gente fazia antes. Deu. Só que ao invés de a gente colocar agora a agulha aqui, como a gente vinha colocando, eu vou colocar a agulha no centro do ponto. Então, aqui tá laçadinha, esse ponto aqui de baixo é onde eu preciso colocar minha agulha, no centro dele, fazendo com que ele saia também no centro dele, aqui atrás, tá? Vou pegar a minha linha que vem do rolo, vou passá-la aqui pra trás, subir e introduzir nessa laçadinha e fechar, fazendo assim o meu primeiro ponto baixo centrado. E agora nos outros pontos a mesma coisa, vai ser toda essa carreira em ponto baixo centrado, na verdade vai ser a bolsa toda em ponto baixo centrado, um ponto para cada ponto de base, não vai ter mais aumento nenhum, lá no final que a gente vai ter diminuição, mas é lá no final, nas últimas fileirinhas, e fazendo da mesma maneira, introduzindo a agulha aqui no centro do ponto, e saindo aqui atrás também entre essas duas, ó, tá vendo essas duas correntinhas? É o centro do ponto, tá? Então, ponto normal, puxei, fechei. Introduz aqui no meio, tá com dificuldade? Abre assim, ó, que eu enxerga direitinho, ó. Introduzo aqui, passei aqui atrás, subo e fecho. Então, a gente vai fazer todas as carreiras assim. Preste atenção, quando a gente coloca o dedo, e depois que vocês se acostumarem, vocês vão ver como é fácil. Quando você coloca a agulha e tá com o dedo aqui atrás, você vai sentir se a agulha vai sair onde você quer que saia, que é no meio do ponto, ó. Por quê? Porque quando você coloca o dedo aqui atrás, ó, sem agulha, você colocou o dedo aqui atrás, eu sei que se a agulha encostar mais ou menos aqui, eu tô exatamente no centro do meu ponto. Então, eu vou colocar aqui no centro, ó. Na frente, tá difícil? Abre, tá aqui, ó. Abre um pouquinho, coloca a agulha e vai fazendo assim, ó. Opa, encostou no meu dedo, acho que deu certo. E deu, ó. Chegou exatamente no meio daquelas duas correntinhas, tá? Então, o ponto baixo centrado é isso. É muito fácil de fazer. Com o tempo, vocês vão se acostumando. Mas, na dúvida, colocou a agulha, dá uma olhadinha. Opa, saiu certo. Continua. Tá bom? Então, vamos fazendo aqui, vamos fazer mais um fechamento juntos, então, vou continuar minha carreirinha. Quando eu chegar aqui de novo para fazer o fechamento dessa nossa carreira de ponto baixo centrado, eu chamo vocês. Pessoal, não vou me esquecer de dar altura, para não repuxar o ponto. Quando eu falo da altura, é fazer o ponto, e aqui, quando eu chegar nessa laçada, não fechar direto aqui, dá essa altura, ó, onde os dois pontos, eles têm que ter a mesma altura, a altura desse, tá? Para nossa peça não entortar. Então, não esqueçam, quando vocês estiverem para finalizar o ponto, para fechar o ponto, esta laçada vocês puxem um pouquinho para cima para dar essa altura e ficar tudo uniforme
sem repuxar a peça, tá? Bom, chegamos aqui no final de mais uma carreirinha, e você vê que só em não fazer aumento, a nossa bolsa já vai subindo. Ó. Então, fechamento, vamos repetir, mesma coisa. Gente, crochê é prática. Então, vocês aprendendo os princípios básicos do crochê, vocês vão ver como é extremamente fácil de fazer. Então, passamos aquela laçadinha aqui pra trás, deixamos todas mais ou menos no mesmo tamanho. E introduzo minha agulha. Agora, desculpa, agora já vou introduzir a minha agulha aqui nesse ponto baixo centrado. Então, aqui embaixo da minha laçada, eu já tenho um ponto, ó. Tá vendo? Eu vou introduzir minha agulha aqui. Introduzo, saiu lá atrás. Ajusto aqui o tamanho da minha laçada, para essa argolinha não ficar muito grande, que vai ser o acabamento lá atrás. Seguro ela para não escapar e puxo essa minha linha aqui pra frente. Dou a famosa altura para não deixar repuxado. Entro naquela argolinha que eu acabei de segurar. Fiquei com 2 laçadas na agulha. E fecho, fazendo já meu primeiro baixo centrado. E continuamos exatamente a mesma coisa. Pessoal, vocês já estão inscritos aqui no canal? Quem não está inscrito, se inscreve, me dá uma força. Eu estou procurando trazer conteúdos legais, estou pesquisando bastante o que está na moda, o que não está na moda, o que é fácil, né? O que é legal para iniciante, as nossas tendências, materiais diferentes. Então, eu tenho usado bastante fio de poliéster, que é um fio que eu gosto muito de trabalhar aqui no meu ateliê, mas hoje quis trazer para vocês uma bolsa em fio de malha, por exemplo. Quero fazer em fio de polipropileno, que já é um material mais duro, ele tem plástico na composição. Quero usar malha residual, que dá uma estrutura diferente na bolsa. Então, se inscrevam aí no canal, assistam todo o vídeo, é legal porque eu vou ser analisada pelo YouTube, que meu canal é relevante, né? Que as pessoas estão interessadas, dessa forma vocês me ajudam e eu vou ficar muito grata. Assim eu continuo trazendo esses conteúdos legais para vocês. E tem sido tão bom, porque eu tô recebendo tanto comentário gostoso, é tão bom, né? Mesmo a gente não conhecendo ninguém, praticamente ninguém, tem poucas pessoas que estão aqui no canal que eu conheço e que estão interagindo. É tão gratificante vocês falarem com a gente, mostrarem que estão gostando dos vídeos, né, do conteúdo. E a gente, é engraçado, eu sou muito nova aqui no YouTube, mas quando eu leio alguns comentários, eu falo, nossa, parece que eu conheço essa pessoa, né, se torna tão íntimo, né, é uma coisa engraçada, é uma sensação bem engraçada. E eu tô amando, honestamente eu estou amando. Eu tava esses dias comentando em casa o quanto eu tô grata de estar gostando de compartilhar esse conhecimento e de saber que eu estou perpetuando essa arte, né? Porque o crochê é uma arte, não é, né? É um artesanato, é uma arte, né? Vem da arte isso. E saber o quanto vocês estão gostando, é tão bom, tão bom. Então, se vocês fizerem alguma peça, essa ou qualquer outra aqui do canal, me marquem lá no Instagram, eu vou compartilhar, é tão legal isso, ó, meu arroba lá é le.mon, vai ficar escrito aqui embaixo, é le.mon, com N de navio no final, .crochê, com T mudo no final também, tá? Compartilhem lá, vou ficar muito feliz de ver, vou compartilhar também com a minha comunidade, se inscrevam lá no canal também, eu tô sempre postando, inclusive agora em agosto, eu vou completar 1 ano de canal, que foi quando eu resolvi começar a vender de fato, né, profissionalizar aquilo que eu já fazia. Eu vou lançar a minha coleção permanente. Então, eu já tenho algumas bolsas que eu considero da coleção, que são as bolsas que eu mais vendo. E eu vou lançar oficialmente essa minha coleção permanente. E depois, durante o ano, eu vou colocando, coleção verão, coleção inverno, enfim, eu vou colocando coleções diferentes. Mas eu sempre vou ter essa minha coleção permanente, que eu estou decidindo ainda se serão 4 ou 5 bolsas, tá? Então, se inscrevam lá também, é bom porque aí vocês vão conhecendo, interajam, façam isso, é muito bom. É bom porque eu vou conseguir retribuir para vocês, né, o que vocês têm vontade de aprender, se estiver dentro, óbvio, do meu escopo de trabalho, e ajudo vocês. O YouTube é 100% gratuito,
uma facilidade, né, da gente aprender novas coisas. Ele é uma biblioteca de conteúdo absurda, lógico, desde que o profissional leve a sério isso daqui. Tem muita gente séria aqui dentro, tem muito canal legal aqui dentro. O meu é um deles, tá bom? Então, bora, ó. A gente falou, já tô fechando essa minha segunda carreira de ponto baixo centrado. E assim a gente vai fazendo, tá? Eu vou fazer 4 carreiras desse verde musgo, 4 carreiras do caramelo e 4 carreiras do bege, mais as carreirinhas de diminuição da alça. E não tem segredo, gente, a bolsa é essa. Eu vou voltar com vocês assim que eu trocar de cor, porque até então vai ser tudo igual, ponto baixo centrado, a gente já fez 2 vezes o fechamento, vocês entenderam que é simples, todos eles vão ser iguais. Fiquem sempre atentos à quantidade de pontos, se vocês quiserem contar o total de pontos que vocês fizeram, que vocês estão fazendo em cada carreira, contem, porque ele tem que ser igual até o final da bolsa, tá? Então, se der algum número diferente, é porque tem coisa errada no meio do caminho. Vocês estão vendo como é que ela tá ficando estruturadinha? Só ir ajeitando com a mão, mas tá ficando bem estruturadinha. O ponto baixo centrado, ele fica super grosso e estruturado, então essa bolsa vai ficar fechadinha, ela não vai precisar nem de forro. Então, ó, já chegamos aqui no nosso último ponto baixo centrado dessa carreira. Vamos fazer o último fechamento juntos. Aí eu vou continuar tecendo esse meu verde musgo até a carreira de número 6, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3. Eu vou fazer mais 3 desse verde musgo e fecho para poder trocar de cor e colocar o caramelo. Aí eu chamo vocês de volta, tá bom? Então, vamos fechar aqui essa carreira daquela forma que a gente já ensinou. Não esqueçam de dar altura em todos os pontos para não repuxar. E já voltamos. Bom, pessoal, cheguei aqui no último ponto da nossa quarta carreira de ponto baixo centrado, né? Essa primeira carreira não é de ponto baixo centrado, é ponto baixo normal. De ponto baixo centrado eu fiz 1, 2, 3, 4. Então, eu cheguei aqui no último ponto, só que agora a gente vai trocar de cor. Então, eu já cortei o fio, na verdade não sobrou quase nada. Vou fazer meu último ponto baixo centrado aqui, mas não vou fechar. Eu vou deixar esse meu fio aqui, vou pegar o outro fio, já outra cor de fio, vou deixar um espaço generoso e vou laçar ele aqui por dentro. Agora eu ajusto as alturas aqui e vou esconder. Vou até cortar um pouco mais desse aqui que tá muito longo, ó. Deixar os dois no mesmo tamanho. E vou agora escondendo, né, arrematando esses 2 fios aqui. Então, seguro eles aqui dentro, já tenho aqui, puxo, vamos fazer o fechamento normal, puxo, passo aqui no meu primeiro ponto, de trás pra frente, pego essa laçada, mesma coisa, só a gente só mudou de cor. Passo pra trás, ajusto o tamanho. E já introduzo aqui nesse centro desse ponto aqui, porque nós vamos fazer um ponto baixo centrado, tá? Então, já introduzo aqui. Cheguei aqui atrás no centro do ponto, pego o meu fio novo que tá vindo do novelo, passo ele aqui pra trás, pra frente, desculpa, dou altura, entro aqui na minha laçadinha e, ó, o ponto tá aqui pra gente poder ir rematando. E fecho o meu primeiro ponto baixo centrado desta nossa 1, 2, 3, 4, quinta carreira com a nova cor. Então, aqui tá aquele fio, eu vou colocando ele aqui assim, ó, vou escondendo ele aqui assim, tá? Então, vamos fazer o segundo ponto. Deixo meu fiozinho aqui, entro aqui no meu segundo ponto, no centro do meu segundo ponto, puxo, subo e fecho. Esse meu fiozinho tá ficando escondido aqui dentro, ó. Então, de novo, introduzo minha agulha, opa, puxo o fio que vem do novelo, dou altura, mantendo sempre esses aqui no meio, ó, entre o fio e o ponto. E fecho. Introduzo,
puxo a minha linha, dou altura e fecho, tá? E assim, então, agora a gente vai continuar por mais 4 carreiras. Então, 1, 2, 3, 4, faremos 4 carreiras da cor caramelo. Sempre escondendo esse fiozinho daqui, não deixe ele muito curto para dar mais segurança. E a gente vai ajeitando sempre com a mão, tá? Gente, crochê é isso, tá? Independente do material, independente da praticidade, ficou frouxo esse ponto. Independente do material, da prática que você tem em crochetar, você sempre tem que ir ajeitando a sua peça com a mão. Pessoal, já acabei aqui a minha 4ª carreira do caramelo. Eu vou cortar o meu fio. Tá, então, fiz meu último ponto. Ficou frouxinho, vamos ajustar aqui. Fiz meu último ponto baixo centrado. E já cortei o meu fio. Então, como é que a gente vai fazer? Vou alongar o ponto, passar a agulha, mesmo processo, gente, é repetição isso daqui, tá? Puxar, ajustar o tamanho dessa laçada. Passar aqui no centro desse meu primeiro ponto aqui, ó. Passar aqui no centro. E lá pra trás. E, ao invés de eu trazer este fio pra frente, eu vou trazer a nova cor pra frente. Passo aqui. Opa. E fecho meu primeiro ponto baixo centrado com a nova cor. Então, de novo, agora a gente vai escondendo esse fio daqui, vamos cortar um pouco que tá muito longo. Agora, a gente vai tecendo os outros, prendendo, né, arrematando esses 2 fios ficaram soltos. Então, introduzo, ponto baixo centrado de novo, puxo, eles estão aqui, ó, esses 2 fios estão entre a linha que sai do novelo e essas linhas laçadas, eles ficam aqui no meio. E fecho o meu segundo ponto baixo centrado. E assim a gente vai fazendo de novo por toda a carreira 4 vezes, tá? Então, vão ser 4 carreiras da cor bege. Aí sim a gente vai mudar algumas coisinhas para finalizar essa bolsa daqui. Mas vocês estão vendo como é uma bolsa super rápida de fazer? Primeiro que o fio de malha é delicioso de trabalhar, né? Porque é um fio macio, ele desliza bem na agulha. É grosso, então ele é rápido de trabalhar, né? Essa é a vantagem de trabalhar com fio grosso. E leve, não machuca a mão, né? Não é um fio pesado que você fica forçando a mão para trabalhar. Então, vamos fazendo aqui, tô tecendo meus pontos baixos, um pontinho para cada ponto de base, exatamente como a gente tava fazendo até agora. E vou fazer isso por 4 carreiras. E já volto com vocês. Não esqueçam de dar a altura do ponto, de manter a atenção de todos os pontos de forma uniforme, tá? Pra a bolsa ficar, para os pontos ficarem bonitos. Não entortar a bolsa. Bom, gente, já fiz aqui também as 4 carreiras do bege. Então, verde musgo, caramelo e bege. Essa foi a combinação que eu escolhi, porque eu tinha esses fios aqui. Então, na verdade, eu tinha sobrando o verde musgo e o bege. Esse caramelo tava fechado. Eu não tinha muito o que fazer com esses outros, porque não daria para fazer com eles sozinhos uma peça, resolvi juntar os 3 e fiz isso. Eu acho uma excelente pedida para todo mundo que tem fio sobrando aí fazer umas composições, tá? Então, eu já finalizei aqui meu último ponto, já cortei meu fio. Agora, como a gente não vai exprimir as carreiras, por enquanto, dessa forma, eu puxo o meu fio para fazer o fechamento. Passo aqui dentro desse meu primeiro ponto, esse aqui é o ponto de subida, esse aqui é o meu primeiro ponto. Passo ele aqui por dentro, viro. É aqui por onde ele tá saindo, ó. Por onde ele saiu, que é esse ponto aqui, ó. O fio tá saindo daqui. Eu passo ele aqui por dentro de novo. Então, eu viro daqui atrás, pego as 2 alcinhas de trás dele. Minha agulha fica aqui dentro do ponto. Pego esse fio,
passo ele pra cá, pra trás. Fazendo assim um fechamento, que a gente chama de fechamento perfeito. Ó. E a gente arremata agora esse fiozinho aqui. Vamos arrematar, é rápido. Corpo da bolsa finalizado. Agora, eu vou mostrar algumas opções para vocês do que a gente pode fazer com essa bolsa. Primeiro é continuar com o projeto inicial, né? Que foi a bolsa que eu já mostrei para vocês. Mas, caso vocês não queiram a bolsa assim, vocês podem fazer uma bolsa de mão. Como? Aumentando aqui, eu vou simular uns para você, mas não vou nem cortar o fio. Aumentando aqui umas 3 ou 4 carreiras de pontos baixíssimos, tá? Né? Somente a laçada de cima, do mesmo jeito, ó. Peguei a laçada de cima, peguei o fio, passei, puxei e fechei, ó. Então, se você fizer 3 ou 4 carreirinhas dessa daqui, sem puxar, tá? Sem apertar, bem, mão bem solta, bem leve, sem apertar. Aí, vai dando este acabamento aqui, ó. Então, vai ficando uma carreirinha aqui de pontos baixíssimos. Pra quê? Porque depois você pode, com esse... Deixa eu fazer mais um pouquinho pra gente colocar uma alça em cima pra vocês verem como fica bonito. A gente pode colocar uma alça assim. A peça fica muito bonita. Fazendo o crochê aqui em volta. A gente pode até fazer uma aula ensinando a colocar alça, prendendo com crochê. Aí fica uma bolsinha de mão. Essa alça, que vai ficar meio articulada, a gente pode prender aqui tanto com crochê quanto com argola articulada. Deixa eu ver se essa argola daqui cabe nessa alça e eu já mostro pra vocês. Ó. Então, a gente pode colocar 2 argolas articuladas. Então, que aí a alça fica... não fica fixa, né? Ela não fica rígida, que eu quis dizer, que não fica firme assim. Ela pode ser usada assim. Que eu acho também uma opção linda fazer com a alça assim. Eu sou fã dessa alça, vocês sabem que eu acho que vocês veem lá na minha rede social o quanto eu uso dessa alça daqui. E agora a opção que a gente vai fazer é para colocar a corrente ou a alça de couro. Bom, eu vou pegar aqui, dobrar minha bolsa exatamente retinha. Então, eu usei como base aqui o centro da minha base. E achei as minhas pontas, tá? Então, aqui tá uma ponta, esse ponto daqui. Eu vou contar 5 pontos pra cá, excluindo esse daqui, tá? Eu não vou contar esse ponto daqui, tá? Deixa eu passar essa daqui. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o meu 5º ponto. Vou colocar um marcador para saber qual é o meu 5º ponto. E do outro lado a mesma coisa. Eu tenho aqui o meu ponto do meio. Vou contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o meu 5º ponto do outro lado. E aqui desse lado a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, eu já tô com esses marcadores aqui, porque a gente tá delimitando aonde eu vou começar a fazer o aumento da minha alça, que ela vai fazer isso daqui, ó. Então, minha bolsa, ela vai subir um pouquinho aqui e vai descer. Então, a gente vai fazer aumentos. Na verdade, a gente vai aumentar a altura e depois vai fazer diminuições aqui nessa região. Vamos lá, vamos à prática. Então, eu vou pegar aqui o meu marcador e ver de onde que sai esse meu fio aqui, esse meu 5º ponto. Ele sai daqui, tá? Não daqui. Este daqui é este é esse. Então, este daqui é esse daqui. Eu vou introduzir minha agulha aqui no centro dele. Já vou tirar meu marcador. E vou laçar o meu fio. Já fazendo um ponto baixo centrado e escondendo essa laçadinha. Até a gente chegar no outro marcador. Aqui não tem segredo, é o que a gente fez a bolsa toda.
chegamos aqui no outro marcador. Lembrando que este ponto sai daqui, então aqui também já deu. Agora, o que que a gente faz? Eu preciso subir essa carreira, mas não posso ter avesso do ponto aqui. Eu preciso todo, como até agora a gente fez os pontos baixos centrados em carreira circular, todos eles ficaram de frente. Em nenhum momento a gente teve que virar a peça, né? Então, agora eu preciso também continuar com esse mesmo padrão. Eu não posso virar a peça, mas também não posso continuar circundando, porque eu preciso subir só um pedaço. Então, o que que eu faço? Eu aumento essa laçadinha daqui, né? Viro minha peça. Aqui nesse meu primeiro ponto, eu vou introduzir minha agulha fazendo um baixo centrado aqui nessa primeira laçadinha aqui, ó. Sair aqui no meio do ponto. E vou trazer essa minha laçada para este lado da peça. Vou ajustar o tamanho do fio. Já vou colocar aqui no ponto na verdade, aqui eu já vou fazer, peraí, que esse fio tinha que ficar aqui para esse lado. Vamos fazer assim. Então, passo aqui no centro, pego esse meu fio daqui, da laçada, lá do outro lado, e trago ele pra cá. Agora, ajusto o tamanho dele. E aqui, ó, eu introduzo aqui no próximo ponto, já faço um baixíssimo, já começando uma diminuição aqui e fecho. Deixa eu ajustar que ficou frouxo. E fecho. Agora, eu continuo fazendo meus pontos baixos centrados até o penúltimo ponto lá do outro lado, ó. Você coloca o dedo aqui dentro, que esse aqui vai fechando. E continua fazendo os pontos baixos centrados. E agora, aqui nesse último, a gente vai fazer um baixíssimo também. Então, a gente vai introduzir aqui, sair lá no centro, puxar e fazer um baixíssimo. Tá? E vamos puxar para a laçada, virar a nossa peça. Vira aqui no centro desse primeiro ponto e puxa, trazer esse fio para cá sempre. E puxar essa laçada. Ajusto o tamanho dessa laçada, venho aqui no centro do meu próximo ponto, puxo e faço um baixíssimo. Então, aqui eu já fiz a minha segunda diminuição. Agora, eu fecho e continuo fazendo ponto baixo centrado. Até chegar aqui no penúltimo ponto. Fechamos. Agora, a gente introduz a agulha aqui no último ponto, puxa, faz um baixíssimo e alonga. Alongamos a laçada, a gente vira a peça. Introduz aqui no próximo centro do ponto, puxa e faz um baixíssimo. Então, já fiz mais um baixíssimo. Agora, eu continuo no próximo. E aqui no penúltimo, também um baixo centrado. E aqui no último, a gente introduz, como se fosse fazer um baixo centrado, puxa o fio e faz um baixíssimo. Ok? Vou ajustar meu ponto. Nesse próximo daqui eu introduzo. Opa. E aqui no nosso último, a gente faz de novo, introduz aqui no centro do ponto. Puxa, faz um baixíssimo. Então, agora a gente acabou deixando apenas um ponto aqui em cima.
Fica muito linda essa bolsa, né? Vou falar um negócio pra vocês. Agora eu vou fazer, ó, tá vendo como é que ficou aqui? Ela fica toda fechadinha. Então, a gente vai ficar, na verdade, com isso aqui de abertura de bolsa, ó. Que é suficiente, tá? Não é pequena, é suficiente. E colocar um imantado aqui. Então, eu volto com essa outra parte aqui pronta pra gente fazer o acabamento final da bolsa juntas também, tá? Então, já volto aqui. Bom, acabei os dois lados. Então, já fechei aqui os dois lados, né? Fiz o aumento de altura com diminuição dos dois lados da peça. Agora, eu vou fazer um acabamento, pra não ficar assim, tá vendo? Com esses nozinhos aqui das diminuições. Um lado fica legal, o outro não fica, que é o da volta. Então, é a mesma coisa aqui, esse aqui não ficou legal e esse fica. É normal, tá? É isso mesmo que acontece com as peças. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo por toda a volta da minha bolsa, tá? Então, eu peguei aqui a última laçada que eu fiz, aqui do ponto final, e vou pegar esses pontinhos aqui pra fazer ponto baixo, ponto baixíssimo, tá? Então, ó, vou pegar o primeiro. Posso até pegar esse aqui de cima, ó. Segundo. Na verdade, é um ponto para cada... Não chega a ser aleatório, é um ponto para cada correntinha dessa daqui, tá? Corresponde a cada correntinha dessa. Então, este daqui tá escondidinho aqui, ó. Essa fileirinha daqui é esse daqui. E assim, agora é fácil de ver, né? Porque cada uma tem um ponto em cima. Então, eu pego só a correntinha de cima, aqui no caso dessa daqui, tá? Para o acabamento ficar mais bonitinho. Sem apertar. Vai dando um outro acabamento na peça, né? Então, vamos continuar circundando aqui toda a peça com pontos baixíssimos. Gente, que coisa linda essa bolsa. Agora, a gente vai ajeitando com a mão. Olha que linda. Então, vamos cortar esse fio daqui, fazer esse acabamento. Pra gente usar logo essa bolsa, que ela tá muito linda pra ficar parada aqui. Então, como é que eu vou fazer esse acabamento? Fazendo um fechamento falso. Então, como se fosse um ponto, como é que eu faço? Eu vou passar exatamente por onde essa linha daqui tá vindo, ela tá vindo por aqui. Então, eu vou fechar e esse meu ponto vai entrar aqui. Tá vendo, ó? Eu simulei um ponto. Ó. Agora, tem que esconder esse fiozinho. É mais apertadinho, mais dá. Agora, a gente puxa, depois dá pra fazer assim, ó, virar, arrematar, tá? Como é que a gente vai arrematar ele? Passando aqui por entre esses pontinhos escondidinhos aqui dentro, ó. Agora, o que que a gente vai fazer? Colocar a alça. A gente pode colocar assim, para prender a alça, ou ao contrário, eu acho que assim vai ficar melhor, né? É, assim fica mais bonita. Vendo? A gente coloca aqui dentro e passa. Muita gente me pergunta se o fio de malha é forte. O náutico também é super forte, tá? Não se preocupem com isso, não arrebenta. Agora, eu vou colocar
a minha tagzinha de couro aqui. E um botãozinho imantado e volto com ela prontíssima pra vocês. Pronto, pessoal. Ó, coloquei a tagzinha, a alça, o botãozinho imantado. A bolsa ficou extremamente espaçosa. Linda, 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 super estruturada, não tem tela, é a estrutura do próprio ponto, né? O ponto baixo centrado. Ele tem essa característica mesmo de estruturar a peça. A base dela ficou também super bem feitinha. Eu achei que a alça de couro combinou demais em função das cores, né, da bolsa. Ficou linda, né? Bom, espero que vocês gostem, tenham gostado dessa aula. Façam essa bolsa daqui, me marquem, criem, usem cores. Eu vou ver se eu coloco lá no canal do Instagram, que por sinal, quem não me segue lá no Instagram, meu canal é o le.mon.crochê, já falei isso e vou repetir para vocês me seguirem lá também. Eu vou ver se eu coloco lá uma tabela de cores, tá? Então, existem cores complementares, tem as tríades das cores, tem cores opostas, tem vários tipos de combinações que a gente consegue fazer que a gente nem imagina que fique bom. Mas quando a gente coloca, que a gente faz, a gente vê o quão bonito ficou. Então, arrisquem, tá? Façam combinações de cores, usem as linhas que vocês têm aí, não joguem fora, ou não deixa parada, produzam, gente. Linha parada é dinheiro parado, tá bom? Então, curtam bastante aí, compartilhem esse vídeo, comentem, deem aí um joinha, ativem o sininho do canal para vocês receberem as notificações sempre que eu fizer um vídeo. Toda semana tem vídeo, tá? Então, até sexta, sábado, vocês já podem aguardar que vai ter vídeo. Eventualmente, eu vou colocar um vídeo a mais na semana, mas uma vez por semana é certo que eu poste um vídeo. E é isso, gente. Fiquem com Deus, façam bastante, treinem o crochê que é muito bom e se vocês quiserem, façam disso um trabalho, tá? É muito bom, é rentável e muito prazeroso, tá bom? Então, uma ótima semana para todo mundo, fiquem com Deus, um beijo.